É isso aí, nós estamos começando mais um IFTcast diretamente da Baixada Maranhense. Para as nações da terra. Pastorzão Ei, tá meu pastor. rindo. É, Lucas, será que ele tá nadando, tá mergulhando? Eu tô mergulhando Vamos esses dias. junto, vamos junto, mergulhando no Senhor. Ei, meu pastor, como é que o senhor tá? Tá tudo bem, meu amigo, tudo tranquilo, graças a Deus. Grande expectativa no nosso podcast de hoje. O tema É é bom. top. Fala aí qual é o tema. Provisão. Provisão. Eu acho que não tem Esse. ninguém em casa precisando assim de provisão Não, de Deus, não, 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 né? não. Tá todo mundo bem, todo mundo Tranquilo, tudo tranquilo, certinho. dormindo em Ah, paz, então, pra que fazer o sossegado. podcast de hoje? Não, não precisa não. Vamos fazer pra nós dois Ah, aqui. então fechou. Fechou então. Meu amigo, eu queria que você desse uma definição sobre o que é provisão para nós, já para a gente começar esse bate-papo. Meu pastor, eu sempre que defino uma expressão, eu recorro à etimologia. Então, vou fazer isso agora. Pensemos na expressão provisão. Visão é um radical, e aí a gente tem várias definições para a visão. Eu gosto muito, pastor, de uma definição do John Maxwell. Ele diz que visão é toda a expectativa do futuro que produz em nós paixão. Ó, Ó, interessante. Aquilo que Deus coloca em nosso coração para realizarmos, alguma coisa que nós mesmos entendemos que é da parte de Deus, que a gente quer idealizar, que estamos idealizando, é uma visão. Então, visão é toda a expectativa do futuro que produz em nós paixão. E o prefixo pró, significa para. Logo, a palavra provisão significa para a visão. Tudo aquilo que eu preciso para colocar a visão em prática. Aí a gente já começa a desconstruir aquela ideia de que provisão está relacionada a só coisas financeiras. Não. Talvez tenha gente que está nos ouvindo, nos vendo, que financeiramente está tudo maravilhoso na sua vida. Mas ele está precisando de pessoas, de uma equipe, de um time. Isso também é provisão. entendi. Precisando de saúde. Isso também é provisão. Tudo que você precisa para colocar a visão em prática está no campo da provisão. Então vamos Perfeito. começar por aí, por essa Perfeito. definição. Bora. Porque aprender a depender de Deus, eu acredito que é um dos maiores desafios da caminhada cristã. Porque na caminhada nós vamos precisar aprender. E não é fácil, porque assim, você quer ver algumas coisas acontecendo, ou você não tem recurso suficiente, você não tem pessoas suficiente, ou você está na escassez de algo que não está sob o seu controle, aí você quer ficar ansioso, porque não vê as coisas acontecendo, e você quer fazer, né, dar uma ajudinha para Deus, e é complicado. Eu passei algumas coisas nesse processo de aprender a depender de Deus, e tinha dias que eu precisava me trancar no meu quarto e ter uma conversa séria com Deus sobre isso. Mas Uma chegou uma hora, conversa pastor, séria com Deus. Gostei bem, dessa uma conversa expressão. séria, Eu tive uma conversa séria com Deus. bem séria essa É conversa, legal. porque Dá um bom corte esse, hein? ou eu precisava, dá um bom gosto, Dá hein? um bom corte. Ou eu dependia dele, ou eu ia morrer emocionalmente, eu ia cansar, Entendi. porque tem coisa que não está sob o nosso controle. Então eu falei, Deus, eu estou aqui e eu quero aprender a depender de Ti. Então nos dias de ansiedade, eu corria para o meu quarto e descansava em Deus. E é incrível que logo depois as coisas começavam a acontecer, as provisões de Deus, como Deus começava a sinalizar, olha, eu estou no controle, eu estou aqui, eu sou teu provedor. Mas teve dias que eu chorava, assim, chorava desesperado, Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei, e agora, me diz alguma coisa. Mas foi bom porque às vezes a gente espera que alguém seja nosso provedor, que as circunstâncias vai prover para nós, sei lá, a gente às vezes espera Uau. tantas coisas, mas a gente esquece que Deus é o nosso provedor, né, meu pastor? Então, eu aprendi isso. É claro que
Tem momentos que não é confortável, mas eu sempre procuro permanecer no lugar de descanso em Deus, sabendo que Ele que vai prover todas as coisas. Pastor, eu acho que essa é a primeira grande lição que todo homem de Deus tem que entender. Quem é o seu provedor? Nós acabamos de definir o significado da expressão provisão. Quem é que nos dá a visão? Vamos partir do pressuposto que a gente está carregando uma visão. Sim. Quem que nos deu essa visão? O O Senhor. Senhor deu essa visão. E quando eu olho para a minha modesta experiência, 21 anos pastoreando uma igreja local, não necessariamente uma, mas divididos esse tempo em duas igrejas, em duas cidades, foi Presidente Sarney e Pinheiro, 23 anos pregando a palavra de Deus. Então, nesse tempo, nesse curto tempo, eu já vivi o suficiente para afirmar que todas as vezes, pastor, que Deus dá a visão no percurso, Ele dará a provisão. Uau. Só que, porque Deus faz assim, aí eu deduzo. Uhum. Eu deduzo. Por que Ele não dá antes? Exatamente. Por que Deus não dá a provisão antes e depois Ele dá a visão? Uhum. Por que primeiro Deus dá a visão? A visão chama a provisão. E Deus quer que a gente faça Foi isso que boa, você pastor? acabou de falar, pastor. Que Só repete bem isso de novo. A visão traz... a visão traz a provisão. Muito bom. Ela precede, ela antecede. E Deus quer que a gente compreenda quem é o nosso provedor. Quem está provendo para nós. Sim. Já observou, pastor, que nas escrituras, quando Deus faz isso, Ele deixa muito claro que é Ele que está fazendo? Muito claro. Quando Ele leva o profeta Elias para a casa daquela viúva. É. E Ele diz assim, olha, eu já ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Qual é a informação que Elias sabia? Elias já sabia que aquela mulher era viúva, mas o texto não diz que Elias sabia que ela não tinha nada. Eu não sabia as condições que... Pelo menos ela o texto estaria. não mostra pra Sim. gente isso, né? Então, é provável que Elias chegasse à casa daquela mulher com a expectativa de que ela tinha alguma coisa. E quando ele identifica que era aquela viúva que Deus tinha falado, ela diz assim, olha, eu não tenho nada. Não tenho nada. Ou eu tenho um pouquinho. E esse pouquinho que eu tenho dá muito mal para mim e o meu filho. E dá para uma refeição. Por que Deus não mandou Elias para casa de alguém que tinha muito? Pois é. Por que ele manda para casa de alguém que não tinha nada ou quase nada? Porque ele queria mostrar para o profeta. O profeta queria ser um instrumento de Deus para um avivamento. Então, quando a gente ora, pastor, e pede assim, Deus, eu quero viver o avivamento, eu quero que o Senhor faça, quero que o Senhor realize, porque o avivamento é Deus fazendo, é Deus realizando. O homem não é protagonista. Se o homem se tornou protagonista, deixou de ser avivamento. O avivamento é Deus protagonizando tudo, é Deus fazendo tudo. E todos aqueles que Deus levanta em meio a um avivamento, eles precisam ter essa lição muito bem aprendida. Amém. Deus é o nosso provedor. Amém. Meu pastor, eu já desenvolvi alguns projetos. E um dos que foi mais, assim, que me desafiou bastante foi quando eu desenvolvi um projeto para crianças. Nós tínhamos uma escola, esse período que eu morei em São Paulo. Nós tínhamos uma escola de dança. Tinha 3 tipos de dança, hip hop, balé sapateado. E eram 80 crianças. Elas iam todo sábado, das 9 da manhã ao meio-dia. Só que elas tomavam café e almoçavam lá com a gente. Então era tudo gratuito, eles não pagavam. Só que tudo isso precisava sair de alguém. Do bolso de alguém, do dinheiro de alguém. E eu não tinha. Eu só tinha coragem para fazer o projeto. Deus usa a viúva para Essa foi boa. sustentar. Essa foi boa. É verdade. E eu lembro que um dia eu cheguei para abrir a igreja, né, porque era na igreja, e não tinha o café da manhã, não tinha almoço. Nenhum dos dois. E muitas crianças iam por causa da comida.
que era um É, projeto para imagino. uma comunidade que era bem próxima à igreja. E deu horário, as crianças começaram a chegar. E eu falei, meu Deus, falta 15 minutos pro café e não tem nada. E eu decidi orar. Falei, Deus, traz só o café. Não sei o que pode ser uma bolacha, um suco. Nem que tenha só suco aqui, mas já tá bom. E pastor, às vezes a gente espera que as pessoas apareçam assim do nada e, olha, tá aqui, eu quero financiar o teu projeto. Toma aqui R$ 1 milhão, R$ 2 milhões. A gente fica esperando essas quantias grandes, sei lá, alguma coisa assim. E eu falei, Deus, eu só queria uma bolacha, eu queria um suco, não tem. Pastor, incrível. Falei, Deus, mas se não tiver, mesmo assim eu vou ficar aqui e a gente vai dar aula para elas. Pastor, quando eu olhei para a entrada da igreja, entrou uma criança com as mãos assim, pesadas Meu de Deus, meu Deus. mercado, cheios de pacote de bolacha. E aí ela, tio, veio correndo, tio, olha aqui, minha mãe mandou essas bolachas aqui pra gente tomar café hoje aqui no Olha, nosso que projeto. legal, meu filho. Aí eu abracei aquelas bolachas, agradeci a Deus. Falei, aí eu falei, Deus, tá faltando só um almoço. Mas se não for abusar muito, traz um almoço também. E fui. Teve o café da manhã, todas elas comeram. E quando estava quase finalizando a aula, um jovem entra correndo e falou, me chamando, né? Eu tava bem na minha aula. Aí eu parei a aula e falou assim, olha, minha mãe me ligou, pediu para eu ir lá em casa, que essa moça era uma das pessoas voluntárias do projeto. Me ligou agora, assim, do nada, pediu para ir lá em casa porque ela acabou de doar o arroz para o almoço. E além do arroz, ela também entregou um dinheiro aqui para poder comprar a Ó, aí, carne do gente, projeto. Deus provê de maneira completa. E foi, pastor, a gente comeu aquilo ali. Meu Deus. E foi uma das vezes. Teve uma outra. Essa aqui é muito bacana, pastor. Essa aqui, todas as vezes que eu conto, eu começo a rir, porque Deus, assim, Deus não é gente. É verdade. Deus não é gente. Nós fizemos um mega projeto, uma festa em outubro, né? O Dia das Crianças, a gente fez uma festa enorme, pastor. Tinha quase 400 crianças. Uau. Um projetaço. A gente saiu convidando as crianças do bairro inteiro para ir. E além das crianças do bairro, a gente convidou igrejas que eram parceiras, amigas, para levar as crianças dessas igrejas também. Entendi. E eu lembro de uma moça que eu liguei para ela, era líder de Ministério Infantil. Aí eu falei, olha, eu quero convidar vocês, a gente vai fazer uma festona aqui, vai ser top, traz as crianças da igreja de vocês. Aí ela, eu vou. Só que assim, a gente não tem como ir porque não tem uma van para nos levar. Aí eu falei, não, eu converso com um amigo meu, ele vai levar vocês. Vai buscar e depois leva de novo. Aí liguei para o amigo meu, ele falou assim, olha, R$ 70. Eu cobro muito mais, mas para vocês eu vou fazer 70, que não dá nem pro combustível. Falei, tá bom, vai lá, busca, que quando você voltar, eu tô com o dinheiro na mão. Profeta, hein? E eu não tinha R$ 1. Já era profeta. Meu pastor, ele foi, buscou as crianças. Aí eu falei assim, olha, tu me dá, no final do evento eu te dou o dinheiro. Na hora que você for deixar eles de volta, aí eu te dou o dinheiro. Acabou a festa. E eu tinha esquecido Meu Deus. do dinheiro do cara. E a festa rolou, foi lindo. No final, quando ele falou, olha, eu tô indo levar eles lá, e você quer entregar o valor agora? Aí eu falei, não, leva eles lá, e quando você voltar... Dá tempo de Deus prover, né? Meu pastor, foi incrível. Olha isso. Uma pessoa, quando ele foi pra van, uma pessoa me procurou e falou assim, olha, eu juntei esse dinheiro aqui com umas crianças ali, e a gente quer dar pra ajudar o homem da van. Aí eu falei, beleza. Só que ela falou assim, me dá o teu, que aí eu junto com o meu e eu entrego pra ele. Aí eu falei assim, não, faz assim, me dá o teu, que eu junto com o meu e eu entrego pra ele. Mas eu não tinha o meu. O teu era nada. Literalmente, o dia que Deus usou nada. Nada. Aí ela me deu um envelope, a pessoa me deu um envelope, eu guardei no bolso. Só que eu não aguentei, fui na salinha, abri o envelope, meti a mão. Quando eu meti a mão, pastor, eu tirei uma nota de 20, assim. Meu Deus, R$ 20. Ô senhor, tem mais uma nota aqui dentro. Quando eu coloquei a mão, puxei de novo uma nota de 50. R$ 70 certinho pra pagar um. Jesus amado.
Aí eu saí correndo, ele não tinha nem saído ainda pra levar o pessoal, eu entreguei pra ele e ele foi. Eu falei, não precisa nem voltar mais, de lá já pode ir pra casa. E a gente conseguiu pagar o homem da van. Pastor, você falou agora há pouco sobre essas cifras menores, porque quando se pensa em provisão, se imagina algo muito grande, muito macro. É, E também é provisão o macro, mas o micro, o pequeno também é provisão de Deus. Naquele momento você precisava de R$ 70 e Deus proveu R$ 70. Você me fez lembrar uma história nessas minhas andanças aí pregando o evangelho. Eu conheci um projeto social lindo, lindo, lindo. E esse projeto social era encabeçado por duas senhoras. Olha só em que circunstância Deus levantou essas duas senhoras. Eu lembro que elas me contaram essa história. Eu fui convidado para pregar em uma cidade e fizeram um café de pastores. Nesse café de pastores tinham vários líderes da cidade e elas estavam, as duas estavam, elas eram missionárias e elas tomavam conta de um projeto social. Eu acho que era alguma coisa ligada a cuidar de moradores de rua. Não tenho uma certeza, mas eu acho que era alguma coisa nessa linha. Mas eu tenho absoluta certeza dessa história que elas me contaram aqui, essa parte da história. Uma delas, o marido tinha abandonado. E na semana em que elas começaram o projeto, olha como aconteceu. A filhinha dessa senhora, a filha dessa senhora, chegou para ela e disse, mãe, eu tô com fome. Tô com muita fome. E ela foi orar, como você disse, ter uma conversa séria com Deus. E ela disse, Deus, eu não tenho nada para dar para minha filha. E Deus falou assim para ela, começa um projeto social para socorrer aqueles que moram nas ruas. Aí ela disse que ela ouviu subitamente essa voz no seu interior. E ela disse, não, senhor, o senhor não está entendendo. Isso que o senhor está falando deve ser com outra pessoa. Deixa eu te contar que a minha demanda, a minha necessidade eu tenho uma filha, minha filha quer comer e eu não tenho dinheiro. E Deus disse pela segunda vez, comece um projeto social para socorrer, assistir moradores de rua. Ela chega na igreja e conta isso em uma oração para uma irmã. Quem era a irmã que ela contou? Uma irmã que era deficiente. Uma irmã que tinha uma deficiência física, assim, bem acentuada. E a irmã disse, você acredita que Deus falou a mesma coisa comigo essa semana? olha aí. E as duas se conectaram e elas começaram, pastor, um movimento na cidade lindo, lindo, para ajudar, assistir pessoas que estão em situação de rua. E aí tem um ponto aqui que elas me contaram que eu fiquei emocionado. Deus disse para elas, veja bem, a gente não está aqui dizendo que você tem que fazer assim. Sim. Eu não faço assim. Mas elas fizeram desse jeito. É uma palavra que Deus deu para elas. E Deus falou para elas nunca conferir a oferta que elas recebiam. Ei. Então, como é que funcionava, pastorzão? Olha que coisa poderosa. Elas tinham tipo uma salva, né? Um gasofilaço, alguma coisa assim, onde as pessoas vinham e ofertavam. As pessoas da comunidade vinham, amigos vinham, elas faziam reuniões, as pessoas ofertavam. Só que elas nunca conferiam. É mesmo. Elas colocavam as mãos, elas oravam, colocavam as mãos e tiravam o dinheiro para fazer aquela compra. E não foram poucas as vezes que elas iam lá, pegavam todo o dinheiro, utilizavam e faltava o dinheiro. E elas iam orar. Meu Deus. E Deus dizia, coloca a mão de novo. Nós acabamos de colocar as mãos lá. Coloca novamente. E tinha o dinheiro. Meu Deus. Quem anda em fé, entende o que eu estou falando. Quem anda em fé, pastor, vai compreender os R$ 70 que Deus proveu, exatamente, precisamente que você precisava. A provisão que essa senhora precisava. Eu lembro da história de George Miller, que tinha um orfanato, e várias vezes na sua biografia e em livros que contam essa história, ele descreve situações como essa, da provisão de Deus. E sempre Deus levantando quem não tem. Quem tem quase nada para prover. É assim, porque Deus quer que a gente entenda. Meu Deus,
devia ser tão claro isso. Deus é o nosso provedor. Na multiplicação dos pães, um menino Uma criança. é uma criança, né, que é levantada 5 pães e 2 peixinhos. E aí tem um outro ponto importante, que eu já ouvi pregações sobre isso e eu concordo, que na verdade Deus usa o que eu tenho Uhum. para me dar o que eu não tenho. Olha como isso é forte. Deus sempre vai usar o que você tem para dar o que você não tem. Uhum. Porque quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, ele poderia fazer aparecer. Concorda comigo? Sim. Poderia fazer aparecer pães e peixes. Ó, todo mundo fecha os olhos aqui e apareceria pães e peixes. Mas ele não fez assim. Ele perguntou, vocês têm alguma coisa? Aí alguém disse, temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Uhum. E aí Jesus, aí eu estou conjecturando, eu imagino Jesus dizendo assim, eu não pergunto, essa não foi minha pergunta. Eu não perguntei se o que vocês têm é suficiente. Eu sou o suficiente para vocês. Só quero saber o que. Olha só, pastor. Não é quanto vocês têm, mas o que vocês têm. Então o que vai fazer a diferença não é o quanto eu tenho, mas nas mãos de quem eu coloco. Uau. Perfeito. Não é o quanto eu tenho, mas nas mãos de quem eu coloco. O pouquinho que você tem. Talvez nós estamos falando para pessoas, pastor, que estão recebendo direções incríveis da parte de Deus para realizar projetos. E essas pessoas olham para suas realidades e dizem assim, mas nós não temos condições. Uhum. E Deus sabe que você não tem condição. E Deus não está perguntando se você tem condição. Deus só está perguntando o que você tem. Coloca nas mãos de Jesus. Perfeito. Essa é a chave, essa é a grande chave. Perfeito. Uau. Perfeito, meu pastor. Olha, o senhor falando, eu lembrei de uma vez que eu estava conversando com a minha mãe, isso antes de eu casar. Eu falei, mãe, eu preciso fazer algo, a senhora tem o dinheiro bem aí? Aí ela, meu filho, não tenho não. Inclusive eu tenho um monte de conta aqui para pagar. Se tu tiver aí, já me ajuda aí que eu tenho que pagar essas contas. Aí eu falei brincando, não foi uma coisa séria ali na hora que eu quis agir com fé. Aí eu falei assim, mãe, a senhora vai pagar essas contas hoje. Aí virei as costas. Profeta é profeta, até brincando. Até brincando. É sério? Aí eu saí, pastorzão. Fui resolver alguma coisa. Quando eu voltei, minha mãe estava sentada na cama, no quarto dela, com o envelope na mão. Aí ela falou assim, foi você, né, seu engraçadinho? Aí eu, não, mano, que foi? O que aconteceu? Ela, foi você que jogou esse envelope com esse dinheiro aqui no quintal da nossa casa? Meu Deus. Aí eu, não, mas não foi. Eu juro que não foi eu. Gostaria que fosse eu, mas não foi eu. Mas como assim? Não, meu filho, eu fui lá na área. Quando eu cheguei lá, tinha um envelope caído lá na área e eu peguei para pagar as contas. E pastor, eu não sei quem foi, não foi eu mesmo, mas alguém passou lá, acho que Deus tocou o coração de alguém, e jogou o envelope com dinheiro lá dentro da nossa casa. E ela pegou o dinheiro e usou, né, para pagar as contas que ela tinha que pagar. Olha isso. Então, assim, a gente precisa deixar Deus fazer. É verdade. Deixar Deus fazer, porque Deus faz melhor do que nós. Verdade. É mais leve. E a gente, se não permitir isso acontecer, a gente vai ficar pesado, a gente vai reclamar, a gente vai murmurar, como o povo fez, que quando foi para o deserto, Deus estava ensinando como eles deveriam depender de Deus, e o povo reclamava quando faltavam as coisas. Então, assim, uma dica que eu dou para você, nesse processo de você aprender a depender de Deus, não reclame. Não reclame, não murmure. Aprenda a descansar. Aí as coisas Deus vai encaixando as coisas no lugar, né? Talvez Deus vá jogar um envelope, vai vir de outro jeito, né? Que bom se viesse sempre um envelope. Já pensou? Pastor, tem um conceito que eu acho que ele equilibra muito bem isso. E aí eu vou dar o conceito e vou explicar o que eu penso desse conceito. Ore como se tudo dependesse de Deus. E trabalhe como se tudo dependesse de você. Quando nós dizemos trabalhe como se tudo dependesse de você, nós não estamos falando de um ativismo louco. Não.
Nós estamos falando que existe um campo de atuação, que ele é humano, e quem entendeu a provisão de Deus vai dar o seu melhor. Vai trabalhar muito. Para que as pessoas também não pensem que confiar na provisão de Deus é armar uma rede, não é? Alguém verdade. pode pensar assim, não, Sim. então vou armar uma rede aqui numa varanda e aí ficar me abanando aqui. Você tá fazendo o que aí? Tô esperando a provisão de Deus, porque ensinaram no podcast da IBP que eu tenho que depender do Senhor, né? Não, não é isso. Você vai dar o seu melhor, você vai trabalhar, você vai se dedicar, mas você vai descansar. É um paradoxo. É o fardo leve, é o jugo suave. Como isso? Como que é o jugo e é suave? Como é que é fardo e é leve? Pois é, você vai se dedicar muito, mas você não vai confiar no teu esforço. E aí você ora, e quando você ora, você cai de joelhos, você sabe que você se doou demais, mas você sabe que tem um Deus por trás de todas as coisas, fazendo. Pastor, eu creio que esse ponto aqui, ele é chave e fundamental para compreendermos a provisão de Deus. Nós temos um problema. Nós, e aí eu vou singularizar, eu tenho um problema. Eu entendo que os humanos têm esse problema. Nós somos idólatras por natureza. Sim. Por natureza caída. Não pela natureza antes da queda. Verdadeira natureza pré-adâmica. Mas a natureza pós-adâmica caída, ela é uma natureza que nos inclina à idolatria. Se alguém na sua igreja, na sua cidade, tem uma doença incurável, vamos pensar numa coisa assim bem um paralítico de nascença. Sim. Todo mundo sabe que aquela pessoa é paralítica e tal. De repente aquela pessoa é curada e começa a andar normalmente e as pessoas vão ver, pastorzão, tenha certeza do que eu vou te falar agora. Sabe qual é a primeira pergunta que todo mundo vai fazer? Quem orou por ele? Quem foi que orou? Quem foi que orou? Por que a gente está fazendo essa pergunta? Porque a gente quer achar uma pessoa para tributar a glória. Uau! Pastor Caled, você é poderoso, hein? Pastor Ribinho é poderoso. O fulano é poderoso. A gente quer achar alguém para dar essa glória. Então, quem que fez? Que curou? Foi o Senhor. E nós temos a tendência de transformar o que eu chamo de canais em fonte. Há uma diferença entre canais e fonte. Nós temos canais diferentes, mas a mesma fonte. Eu, Ribinho, eu posso ter vários canais que fluem provisão para mim todos os meses. Mas eu preciso ter isso enraizado, de forma convicta, que eu tenho uma fonte. E essa fonte é Deus. Aí voltemos a Elias. Quando Elias está lá no ribeiro de Querite, começando sua jornada, lá no ribeiro. Quem que vinha trazer pão para ele e carne todos os dias? O corvo. Um corvo. Os corvos vinham trazer. Aí ele ia para o ribeiro, o que tinha no ribeiro? Tinha água. De repente ele vai um dia no ribeiro e não tem mais água. Agora pensa comigo, segue meu raciocínio. O que era mais difícil para Deus? E essa expressão nem é possível, né? Só para a gente entender. O que era mais difícil? Você fazer um corvo trazer pão e carne, ou você fazer um ribeiro continuar brotando água? Óbvio, fazer um ribeiro continuar brotando água é bem mais simples. É bem mais simples. Mas o ribeiro estava seco. Por que o ribeiro secou? Primeiro porque ali não era mais a geografia de Elias. 3 coisas, pastor, não podem faltar um homem que está no centro da vontade de Deus. Poder, paz e provisão. São 3 P's. Poder, paz e provisão. Quando faltou provisão é porque Deus não queria mais Elias ali. E Deus queria ensinar Elias uma coisa, porque Elias tendia a achar, com o passar do tempo, que a provisão dele vinha do ribeiro. Ah, minha provisão vem desse ribeiro. Minha provisão vem daquele corvo. Um dia ele vai no ribeiro, não tem água. Ele volta para casa e o corvo não vem. E agora?
secou o quê? Secou a fonte? Não. O que é que secou? O canal. Preste atenção, meu querido, Deus está falando com você. A fonte nunca seca. Nós temos uma fonte que ela é inesgotável. O que secou foram canais da sua vida. Canais secam. E aí Deus vai e envia o profeta para Sarepta, e lá em Sarepta, a gente acabou de contar essa história, Deus usa a viúva. Aí o profeta então entende, não, essa lição, Deus pode passar para outra. Porque às vezes a pessoa está demorando tanto e Deus está repetindo a mesma prova, né? Verdade. O cara diz, pastor, eu tô aqui na prova já tem tanto tempo, por que eu não saio? Porque tu não aprende, ora. Quer sair da prova, aprende o que Deus está querendo te ensinar com essa prova. Verdade. E aí ele diz, não, Senhor, não te preocupa mais que essa daí eu já entendi. Eu já sei que meu ribeiro pode secar. Já sei que o corvo pode não vir. Já sei que a viúva pode não ter nada. Mas eu sei, eu tenho certeza, absoluta convicção, que tu és o meu provedor. Ah, Tu és aquele que envia amém. a provisão. Então vamos descansar, né, pastor? É, Na certeza. Hoje aqui na IBP a gente vive, assim, momentos, meu Deus, desafios, cara. Esse podcast é um desafio. sim. Aqui a gente viu gestos da provisão de Deus. Você que é de longe, vem um dia conhecer a IBP. Gente, é incrível o que Deus está fazendo e vocês nunca vão ver a gente dizendo aqui que somos nós que estamos fazendo. Mas com isso você vai vir aqui, você não vai encontrar a gente em uma rede, numa varanda. Estamos trabalhando muito pra caramba. Demais. Muito mesmo. Muito mesmo. Como disse Paulo, temos trabalhado. Eu não vou dizer o que Paulo falou, né? Foi Paulo que disse isso, né? Eu tenho trabalhado mais do que todos os outros, né? Eu não estou falando isso. Mas estamos trabalhando Só aqui. estamos trabalhando, a nossa força e medida. Dando o nosso máximo. O nosso máximo eu garanto que a gente está dando. Mas descansando, na certeza que Deus está provendo. Pastor, e nós, só para situar quem está ouvindo a gente aqui, você que está aí, a gente tem hoje pessoas, amigos no Japão, pastor. Portugal, Estados Unidos, acompanhando nosso podcast. Do Brasil, eu tenho 2 grandes amigos em Almirante Tamandaré, que estão nos acompanhando sempre por aqui. E a gente precisa situar eles. Nós moramos no Nordeste. O que é o Nordeste? O Nordeste é a região mais pobre do Brasil. Meu Deus. Só que no Nordeste nós temos alguns estados. E chuta aí qual é o estado mais pobre do Nordeste. É o Maranhão. Que é onde nós moramos. No Maranhão. Então, nós moramos no estado mais pobre da região mais pobre. Certo? Só que esse estado pobre, ele tem geografias. E a geografia que nós moramos é chamada de Baixada Ocidental Maranhense. Você não acredita. É isso mesmo. A Baixada é o lugar mais pobre do estado mais pobre, da região mais pobre. Meu Deus. Nós estamos literalmente, pastor, no metro quadrado mais pobre do Brasil. E essa realidade vai mudar, já está mudando. Mas o que eu quero dizer para você é que o que te limita não é tua geografia. É o que, pastor? Sua fé. Ou a ausência da sua fé. Sua mentalidade. É isso que limita. Porque, pastor, se Deus está fazendo aqui, Ele pode fazer em qualquer lugar, meu Deus. Ele está fazendo aqui, pastor. Ele está fazendo. Nós temos uma estrutura linda. Provisão de Deus. Descansando de que é o Senhor que está fazendo. Estamos dando o nosso melhor. Mas em paz, sem ansiedade, sem tensões. Porque nós... E ter sido tão bom. Tem um bom. Meu Deus. Agora, pastor, eu gostaria que o senhor contasse aqui. Eu gosto muito de ouvir essa história. Se eu contasse aí sobre o Deus da Coca-Cola. Uau, Deus da Coca-Cola. Conte aí pra nós. Cara, que história. Essa história. História, pastor. Vou te contar essa história aqui. Pastorzão, quando eu era garoto, muito garoto, eu tinha 18 anos de idade, eu fui enviado para começar uma igreja na cidade de Presidente Sarney. Uma cidade muito acolhedora, muito amável, mas é uma cidade pequena. O perímetro urbano dela tem, na minha época, tinha 12 mil habitantes. Muito pequena, todo mundo conhece todo mundo. Eu fui começar uma igreja ali. E eu lembro que
um dia nós estávamos em um mutirão. E eu muito jovem, 18 anos, e os outros todos bem jovenzinhos. E um deles chegou para mim e disse assim: ô pastor, compra aí pelo menos uma coca pra gente, né? Uma coca pra gente. Botou pressão no pastor. Botou pressão. E aí eu chamei meu tesoureiro, porque, meu irmão, a gente era pobre, mas tinha um tesoureirozinho ali, entendeu? E aí eu chamei meu tesoureiro, Jorge, dinheiro, grande Jorge, um abraço pro Jorge. Chamei o Jorge e disse: Jorge, compra lá uma coca aí pros meninos. Eles estavam fazendo uma obra lá da igreja. E o Jorge, ele não vai ficar chateado de falar isso. O Jorge, ele tem uma dificuldade, ele é um pouco gago, né? E o gago, quando ele tá nervoso, ele fica mais tenso, né? E ele ficou muito tenso e ele disse: pastor, não tem nada, nada. Eu disse: Jorge, mas não tem nada, nada, nada. Ele disse: não tem nada não, pastor. Inclusive, a gente tá devendo. Não, para aí, fica quieto. Pastor, por Deus, eu puxei um chapéu de palha assim no meu rosto. Tinha assim areia. Eu deitei naquela areia, inclinei o chapéu de palha e fiz uma oração. Não falei, eu pensei. Eu disse: Deus, eu queria tanto ter agora aqui dinheiro para me comprar uma Coca-Cola para esses meninos. Oh Deus, eu queria muito. Eu não tenho. Aí um deles veio assim, bateu no meu chapéu, dizendo: ei, pastor, o senhor tá aí de moleza aí e tal. Aí eu levantei e fui pegar um carro de mão. Pastorzão, incrível, incrível. Essa é uma história que toca muito eles até hoje, nos toca, me toca. Foi o primeiro gesto que eu tive da provisão de Deus. Foi os teus R$70, né, da tua história ainda agora. Aí eu fui pegar um carro de mão na porta e tinha um senhor. Esse senhor até foi vereador na cidade, e ele tava lá, e ele me olhou assim de longe, e ele disse, me chamou. Disse: meu filho, eu vou usar aqui bem a expressão que ele usou. Ele disse: meu filho, eu sou um senhor meio rude, sou do interior. Expressão dele, se eu usar a expressão que ele usou, foi essa. E eu senti um arroxo aqui no peito. E uma vontade de comprar para vocês um refrigerante. Olha aí. Você aceita, meu filho? Ô, pastor, eu disse: eu aceito. Meu Deus. Pode ser aquele de 2 litros? Ele disse: pode. Aí ele falou: você não quer também um pacote de biscoito? Olha aí. Eu disse: olha, pode ser aquele de três parcelas? Ele disse: pode. Então Deus fez até mais do que a gente Fez até mais. queria e pediu. Resumindo, eu vim com a Coca-Cola e foi o primeiro gesto da provisão de Deus. Pastor, muitos anos se passaram. Eu já era pastor da IBP. Hoje a gente lida com cifras altíssimas, altíssimas. Só manter essa estrutura aqui é um negócio assim surpreendente. É dependência total de Deus. E eu lembro que era um momento muito difícil. A gente estava em construções aqui, construindo várias coisas. E eu estava viajando. Eu tenho um amigo, ele é pastor em Palmas, pastor Rodrigo. É o amigo pastor Rodrigo. Tá até na mentoria com a gente lá. E o pastor Rodrigo, nós temos uma pessoa em comum, um amigo dele, mas eu conheci essa pessoa, né? Muito amigo dele, se hospedava, inclusive até foi recolhido pelo Senhor ano passado. Um profeta. E nós aqui da IBP somos continuistas, ou seja, nós acreditamos nos dons do Espírito Santo, respeitamos que é coisa diferente, né? Mas nós acreditamos que todos os dons neotestamentários estão vigentes hoje, nos dias atuais. Então nós acreditamos no dom da profecia. E esse senhor, que é um profeta de Deus, um homem de Deus, ele estava na casa do Rodrigo, pastor Rodrigo. Pastor Ricardo, desculpa, pastor Ricardo. Pastor Ricardo, eu falei Rodrigo? Foi. Oh, desculpa, gente, pastor Ricardo. Na casa do pastor Ricardo. E ele estava na casa do pastor Ricardo e o Ricardo contou alguma coisa sobre... Falou do nosso ministério. Na hora ele disse assim: eu tenho uma palavra para esse rapaz. Pastorzão, eu estava de férias, eu e Ayla. E aí o pastor Ricardo me ligou. Pastor Ribinha, eu tenho um amigo aqui que quer falar contigo. Eu disse: quem é? Ele disse: é o profeta Amaro. Saudoso Amaro. Eu vi Amaro, eu tinha 15 anos de idade. De lá pra cá nunca mais tinha visto e nem ouvido o Amaro. Pastor, eu parei. E a primeira fala dele foi assim: eu quero te dizer, meu filho, que o Deus que pagou a Coca-Cola paga esse novo espaço. Uau.
Só que essa é uma história muito minha. Sim. Eu nunca nem contei ela fora. Então Deus sabia o que ele estava falando Sim. comigo, né? O que é aquela expressão? E ninguém entendeu. Depois eu fui explicar pro pastor Ricardo, pra esposa dele, por que ele falou o Deus que paga a Coca-Cola. Porque a Coca-Cola era um símbolo maravilhoso da provisão de Deus. É como se Deus estivesse dizendo assim, filho, olha, lembra lá atrás? Eu providenciei aquela Coca-Cola que era o que você precisava e eu vou providenciar tudo que você precisa para aplicar a visão que eu tenho colocado em seu coração. Perfeito. Então é isso, vamos descansar no Senhor, confiantes que é Ele que faz. Amém. É Ele que faz. Meu pastor, ore em relação a isso. Amém. Vamos finalizar Ore então por orando, nós. né? Boa. Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado pela luz do Evangelho, da palavra, da revelação, da graça que o Senhor tem derramado sobre nós, sobre esta casa, sobre o Brasil. E nós queremos, Senhor, nos mover dando o nosso melhor. Não queremos ser passivos, muito menos preguiçosos. Não, Senhor, queremos dar o nosso melhor, mas dando o nosso melhor, não sermos autossuficientes. Queremos ser confiantes no Senhor, descansando do que o Senhor está fazendo. E eu sei que tem pessoas agora que estão vivendo tempos difíceis, de escassez, seus canais secaram, mas Tu és uma fonte inesgotável, e esta verdade descanse o coração deles. Talvez esse canal secou porque essa geografia não é mais a geografia que o Senhor quer essa pessoa. Ou talvez o problema não é a geografia, mas o que ela está fazendo. Talvez o Senhor está querendo levar essa pessoa para fazer uma coisa nova, no mesmo lugar, mas uma coisa absolutamente nova. E secar esse canal é também uma providência do Senhor. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado. Amamos o Senhor e sabemos que somos amados pelo Senhor. Amém. Amém e amém. Amém, meu pastor. Benção, meu pastor, hein? muito obrigado. Tamo junto, meu filho. Tamo junto demais. E aí, galera, vocês aí comenta, curte, compartilha. Importante, pastor, pedir isso, né? Acabamos de bater 4.000 inscritos. Merece um aplauso, né, não, gente? 4.000. E vamos fazer uma campanha aqui, projeto, desafio, uma visão? Bora. Rumo aos 10.000. Rumo Aos 10 mil. mil. Fechou. Aí precisa de você. O que você tem que fazer? Pois Você tem que comentar, você tem que compartilhar com todos os teus amigos, os grupos que você faz parte. Se está sendo bênção para você, por que não Pois é. levar isso para outras pessoas? Compartilhar. Aí o YouTube entende que o conteúdo ele é relevante. Aí ele impulsiona e mais pessoas vão ter a oportunidade de ser edificado como você está sendo. Então é isso. Amém. Até a próxima, hein? Falou, galera. Abração. Tchau, Tamo tchau. junto. Valeu, gente.